E aí, para quem talvez não saiba, né, o general Hamilton Mourão tem um projeto que ele está tentando aprovar ali, que é o PL 5064, que quer o quê, Carlito? Que quer anistiar os indivíduos envolvidos ali nos atos golpistas do 8 de janeiro. Material publicado aqui no Estadão, assinado pelo Gabriel de Souza, traz o seguinte: PL 5064. Mourão apresenta projeto para anistiar condenados pelo 8 de janeiro. Entenda, senador quer perdoar crimes de golpe de Estado, crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito dos condenados. Eleitores podem votar em enquete disponibilizadas no Senado. Muita gente na época me pediu para fazer vídeo sobre isso, eu não fiz. Eu estou aproveitando esse momento agora do chororô da extrema-direita bolsonarista para falar também, tá? Voto em enquete online do Senado não altera o resultado do placar. Como diria a música do Skank lá, né? Bola na trave não altera o placar. O que se faz ali na internet é buscar supostamente a opinião do povo sobre aquele PL, se ele é ou não favorável àquele PL. Né? Eu posso ir lá e votar contra, você pode ir lá e votar a favor, só que a gente sabe que isso não pode ser utilizado como um mecanismo instrumental para poder fazer o parlamentar decidir ou não sobre o voto, porque a gente sabe que a extrema-direita criminosa, bolsonarista, domina as redes sociais, domina a internet. Então é muito fácil eles montarem ali um mutirão para poder ir lá e votar favorável à anistia, e imagina se o projeto fosse baseado nisso. Então, não se preocupe, muita gente mandou, Carlito, pelo amor de Deus, tem de ir lá urgente, divulga aí no seu canal pra gente votar, porque o perdão, né, o voto sim, tá ganhando, e isso é um absurdo que esse projeto não pode passar, e que isso, que aquilo. Primeiro, esse projeto ele é inconstitucional. Né? Segundo, na verdade, que primeiro a gente já sabe que o voto na enquete não aprova ou reprova o projeto, ali é só uma consulta pública para aferir, e como a gente sabe que consulta pública através de internet hoje é muito complexa, por conta dos instrumentos que a extrema-direita domina na navegação nas redes sociais e na internet como um todo. E segundo fator, o projeto ele é inconstitucional. Por quê, Carlito? Que ele é inconstitucional. O general Hamilton Mourão, ele traz aqui a base do projeto dele, tá? Só para vocês verem na tela. A justificativa que ele traz aqui para esse projeto, né, é que é o seguinte, ele diz que não se teve como individualizar as condutas em relação aos criminosos do 8 de janeiro e que se teria prendido todo mundo e julgado todo mundo ao mesmo tempo. E isso não é uma grande verdade, isso não é verdade, porque inclusive dos mais de 2.000 presos no 8 de janeiro, poucos foram condenados e até o momento pouco mais de 40 ou 50, se não me falha a memória. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu acho que tem 64 presos apenas, ainda aguardando algum tipo de resposta da justiça. Aqueles que cometeram atos infracionais severos foram condenados, aqueles que não cometeram atos infracionais severos tiveram penas alternativas ali. E a lei está sendo aplicada dentro de como ela deve ser, respeitando o devido processo legal, né, que inclui ali presunção da inocência, direito ao contraditório e a ampla defesa. E aí segue aqui o que teria dito o general no seu projeto, tá? Diante dessa realidade, só para trazer aqui, as manifestações ocorridas no 8 de janeiro de 2023 em Brasília constituem uma conduta deplorável que merece nossa reprovação pelo nítido caráter antidemocrático do movimento. Ou seja, o Mourão reconhece que os atos não foram atos democráticos e livres, como os bolsonaristas defendem. E segundo, se era um ato de infiltrados da extrema esquerda ou da esquerda que queria culpar os bolsonaristas, por que o Mourão quer criar um projeto de lei para anistiar esses indivíduos que foram presos? E os que estão condenados, inclusive. Alguém consegue me explicar? Porque o próprio Alan dos Santos, que tinha ali um canal que era quase com a imprensa oficial do governo, era quase com a imprensa régia, junto com a Jovem Pan, disse que não, que no 8 de janeiro não tinha nenhum infiltrado. Todo mundo que estava ali era gente nossa. Era a nossa gente. Palavras do Alan dos Santos, tá? Todavia, não se pode apenar indistintivamente aqueles manifestantes, pois a maioria não agiu em comunhão de desígnios. Ocorre que os órgãos de persecução penal não têm conseguido individualizar as condutas praticadas por cada um dos manifestantes. E aí a gente vai ver que é uma grande mentira, porque a maioria deles, tá? Deixa eu só ver se eu encontro aqui, quer ver? Só para a gente trazer um dado, eu não ia mostrar isso aqui, mas presos no... Quantas pessoas ainda estão presas pelo 8 de janeiro? Aqui, ó. Nem ia mostrar, mas já que apareceu, tá aqui, ó. Material publicado agora na CNN Brasil em janeiro. Vamos ver aqui junto, ó. Saiba quantas pessoas presas pelos atos de 8 de janeiro estão em liberdade. Tá aqui, ó. Até hoje, nenhum acusado de praticar ataques foi absolvido pelo STF, mas nem todos foram julgados pelas condutas criminosas, tá? E tá aqui, ó. Um ano depois dos ataques criminosos do 8 de janeiro, ao menos 1.357 pessoas foram colocadas em liberdade provisória pelo ministro Alexandre de Moraes. Foram presos mais de 2.000, como a gente já sabe.
e mais de 1.357 pessoas foram colocadas em liberdade provisória pelo Ministério de Moraes, responsável pelos inquéritos que investigam o episódio em relação à invasão do Supremo Tribunal Federal e aquele quebra todo da Praça dos Três Poderes. Essas pessoas continuam respondendo pelos crimes imputados e a elas, né, pela Procuradoria-Geral da República, mas podem fazer isso fora da prisão, cumprindo uma série de requisitos impostos pelo ministro. Até hoje, nenhum acusado de praticar os atos do 8 de janeiro foi absolvido pelo STF. E aqui tem as acusações da associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com substância inflamável contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. O ministro autorizou a liberdade provisória dessas pessoas, determinando, entre outras condições, o uso de tornozeleira eletrônica, a obrigação de os investigados se apresentarem todas as segundas-feiras ao juiz da sua cidade, a proibição do uso de redes sociais, de deixar o Brasil, o cancelamento de todos os passaportes, a suspensão de documentos de porte de arma de fogo e de certificados que possibilitem o uso dessas armas e a proibição de se comunicarem com os outros envolvidos. Quantas pessoas foram presas no total? De acordo com o STF, 1.430 pessoas foram presas em 2023. Esses dados divergem porque você tem outros lugares que dizem que foram mais de 2.000 pessoas, tá? Em decorrência dos atos, um total de 243 pessoas foram presas no dia 8 de janeiro e 1.152 pessoas foram para a prisão no dia 9 de janeiro, dia seguinte, né? Outras 35 em operações deflagradas pela polícia. Quantas ainda estão, Carlito, presas? Aqui vai ter, ó. Das 73 pessoas que seguem presas, caiu para 64, outra matéria que eu vi, se eu achar, eu vou botar no primeiro comentário fixo. Das 73 pessoas que seguem presas, 8 foram condenadas, 33 pessoas foram denunciadas pela PGR como executoras dos crimes praticados no 8 de janeiro, 2 delas foram transferidas para um hospital psiquiátrico, outras 25 são investigadas por financiar ou incitar os atos e 7 policiais militares suspeitos de omissão. Traduzindo aqui de forma bem clara para vocês entenderem aqui, não tem centenas de pessoas presas mais. A grande maioria absoluta foi solta. Está respondendo em liberdade. Por quê? Porque se precisa ter a individualização, como a lei determina. E aí o que é que o Mourão sugere aqui, né? Ele sugere que se tem aqui, ó, diante desse cenário, segundo ele, né? Já que o STF não consegue aplicar aqui as penas individualizadas, então diante da incapacidade, segundo ele aqui, ó, diante da incapacidade de os órgãos de persecução penal individualizarem e provarem as condutas específicas desses crimes, a única solução que se apresenta é a concessão de uma anistia com fundamento no artigo 48, inciso 8º da Constituição Federal, que fala sobre anistia. Só que eu vou deixar para vocês aqui, ó, um material publicado lá no Juiz Brasil, que fala sobre a diferença de anistia, indulto e graça, e vocês vão entender que alguns crimes, entre os crimes de atos de terror, por exemplo, como alguns desses atos podem ser entendidos, não podem ser anistiados, tá? Não podem ser anistiados. E aí vocês vão me perguntar, mas Carlito, por que é que está acontecendo esse desespero do general Hamilton Mourão em relação a isso? Porque ele sabe que vai chegar em outros lugares. Ele sabe que vai chegar envolvidos diretamente com as Forças Armadas, diretamente com ele, ali, não ele especificamente talvez, mas diretamente com ele no convívio do período que ele estava na vice-presidência da República. E aí, no dia seguinte aqui, né, aquela postagem que ele fez que tinha ido ali buscar o general, o Rogério Marinho para conversar com os ministros do STF e tudo mais, ele diz o seguinte, ó, inadmissível o que está acontecendo. Há poucos dias foi o deputado Jordi, agora os abusos atingiram o deputado Ramagem. Os dois são políticos de oposição, pré-candidatos a prefeito, em cidades importantes. Resta claro que o sistema está atuando com ferramentas de Estado policial, que quer destruir alternativas políticas da direita conservadora. Aí a gente vê como é que esse tipo de gente é mimizento, né? Churumizento, né? Só coloca lixo para fora. Porque eles defendem ditadura, defendem isso, defendem aquilo. Aí quando tem um Estado que a lei funciona, preservando inclusive as prerrogativas democráticas de políticos que têm condutas entendidas na lei como sendo condutas criminosas, aí não, é um Estado policialesco, que é ditadura, que é um absurdo, e aí defende de um dia para a noite, por exemplo, o Ustra e no outro tá chorando. É um absurdo fazer isso. O que é que eu posso falar para vocês aqui? A papuda te espera, tá ok? Boa estadia por lá. Ou então posso falar, vai ficar chorando até quando? Vamos parar com esse mimimi? Resolver as coisas como homem? Eu posso falar tudo isso para vocês aqui.